Quando você for sentar para entender como vai testar o software, não precisa ficar se matando sozinho ou sozinha lá no cantinho, na cadeira. Troca uma ideia com o seu usuário e coloca ele para te ajudar. Pô, muitas vezes a galera acha óbvio também isso, né? Ah, mas é o usuário tem que dizer como o software funciona, tal. Mas na hora de fazer o teste, você senta no seu cantinho e quer fazer tudo sozinho, tudo sozinho. Não faz sentido. O usuário é a melhor pessoa para te dizer como o software tem que funcionar, porque geralmente é ele que pediu. Se não foi ele que pediu, ele participou do pedido. Ele sabe, é ele que usa. Quando está com problema, quando precisa fazer alguma coisa diferente, é ele que sofre lá porque o software não atende. Então ele sabe. E ele vai te dar as melhores instruções. Ele vai te explicar com muito mais cuidado. Faz muita diferença envolver o usuário em vários níveis. Quanto mais ele participa, mais ele vai te ajudar. Eu às vezes eu vejo a galera no dia a dia aqui reclamando do usuário, falando que mas o usuário não sabe pedir e toda hora ele fica mudando de opinião e fica nhe. Cara, para de mimimi com essa parada. Se você ficar inimigo do seu usuário, a única coisa que eu posso te falar é boa sorte, porque vai dar errado. Se você fica discutindo com o usuário, se você fica se distanciando dele, você só vai plantar problema. O usuário é a melhor pessoa da empresa para te ajudar com o software. Quando ele participa do planejamento dos testes, acontecem várias coisas muito loucas. Ele começa a perceber quando tem ponta solta ali dentro do requisito. É muito comum que você comece o desenvolvimento, você pode fazer a melhor análise possível de tudo, todos os requisitos, fazer zilhões de reuniões com o seu usuário. Mas é muito comum que quando você começa a desenvolver, começam a aparecer coisas que ninguém viu. Porque a gente não é robô, a gente não é vidente. Muitas vezes a gente esquece das coisas. Não é culpa do usuário. Não é sua culpa também. É que quando a gente vai para o campo de batalha, quando a gente vai mexer no software, as coisas aparecem, as coisas ficam claras. E se ele participa do planejamento dos testes, se ele senta para montar o descritivo de cada teste com você, ele começa a enxergar quando falta alguma coisa. Pô, é, tem essa mensagem aqui, ó. Que mensagem você quer que mostre? Às vezes ele nem pensou em mensagem nenhuma. São aqueles casos clássicos, né? Que a gente bota uma mensagem qualquer, o usuário vai lá e faz bobagem, né? Você fala assim, ó, entra em contato com a central. E aí o usuário fica lotando a central de ligação para qualquer coisa idiota que acontece. Então muitas vezes ficam sobrando coisas ali, né? Faltando coisas, né? E que não estão no requisito que ninguém pensou. Quando ele participa do planejamento, ele começa a ver que está faltando. E ele percebe agora, e no próximo requisito, ele vai tentar melhorar. Porque ele já sabe que está faltando e ele sabe que, pô, preciso pensar nisso. Porque da outra vez a gente teve problema. Um outro ponto muito interessante é que ele começa a entender que programar dá trabalho. Eu acho que uma das maiores brigas que os devs têm com o usuário é que muitas vezes o usuário pede as coisas achando que são coisas fáceis. Pô, não dá só para trocar a cor desse negócio aqui quando desse campo quando aconteceu uma validação? Ou não dá só para preencher isso aqui automaticamente quando eu ponho o CPF do cliente, preencher com o nome dele? Eu não consigo buscar isso em algum lugar? E aí lá atrás a gente está pensando, pô, é, tudo dá para fazer, só que tem um custo, né? Como é que eu vou pegar o nome do cara? Não, vou ter que arrumar uma base, vou ter que achar um serviço que faz isso? Pô, às vezes trocar a cor de um botão não é um negócio tão simples, porque pô, a folha de estilo tá ligada de uma forma dinâmica, e aí eu preciso cadastrar no banco, eu tenho bastante coisa para fazer, mas pro usuário, no final, é uma coisa muito simples, e ele não valoriza o trabalho. Não é culpa dele também. É porque para ele é muito simples. É só pensar, por exemplo, quando você está fazendo uma obra. Eu não sei se você já fez uma obra na sua casa, mas tem muitas vezes que para você parece uma coisa idiota colocar uma tomada na parede.
Mas você não sabe que precisa quebrar o caminho da parede ali para passar um conduíte para chegar uma tomada ali. Às vezes só, sei lá, pendurar um quadro que para você é um negócio super simples, às vezes naquela parede, a parede é estrutural, é de concreto, é difícil de furar. E aí você fica: "Pô, mas não era só fazer um furo, por que tá demorando tanto?". Isso é normal, não é um problema dele, isso é do ser humano. Quando ele participa do planejamento dos testes, e ele vê que, pô, mas para fazer esse teste aqui eu vou ter que preencher isso e aí eu preciso fazer uma alteração aqui no software. O usuário ele começa a participar mais do seu dia a dia e ele começa a entender que fazer software é uma atividade trabalhosa e que às vezes quando você fala que demora 2 dias para fazer, é porque demora 2 dias mesmo. Não é só escrever uma linhazinha de código e tudo funciona. Mas ele precisa estar perto de você para enxergar isso. Se você manter ele longe, ele não vai ver. E aí, ao mesmo tempo que ele começa a entender que a sua atividade de programação é uma coisa que demanda esforço, que dá trabalho e que precisa de tempo, ele também, por outro lado, começa a ficar mais aberto a negociações.